Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje vai ser um resumo sobre todas aquelas aulas que nós já vimos falar sobre a pré-história, tá? Então, prestem atenção porque desta aula vocês vão conseguir responder super tranquilamente o questionário, a atividade de revisão de vocês, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre a pré-história, tá? Por que pré-história? Pré-história por quê? Porque antecede a escrita, tá? A pré-história foi o período da humanidade em que veio antes da escrita, por isso pré-história, tá? Bom, a pré-história ela foi dividida em dois grandes períodos, foi a Idade da Pedra, tá? E a Idade dos Metais. E esses dois períodos, eles também foram divididos. Eles foram divididos em período paleolítico, que é a Idade da Pedra Lascada, tá? Que foi do surgimento da humanidade até 8.000 anos antes de Cristo, certo? O período neolítico, ou período da Pedra Polida, que compreende do período de 8.000 anos antes de Cristo até 5.000 anos antes de Cristo, certo? E, por fim, a Idade dos Metais, que foi de 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita, tá? Que foi por volta de 3.500 anos antes de Cristo, certo? Bom, no período paleolítico, foi um período bastante extenso, foi um período mais extenso da pré-história, tá? Nesse período, os homens eles já viviam em bandos, tá? Com a intenção de um ajudar o outro. No que? Na caça, na pesca, na coleta de frutos, de raízes, tá? E é nesse período que o homem ele ficou conhecido como nômade. O que é um homem nômade? É aquele que muda constantemente, tá? Ele não tinha não tinha um local fixo para morar. Ele mudava constantemente. E aí eu vou falar o porquê dessa mudança. Mas vamos lá. Nesse período também, eles utilizavam instrumentos, a princípio, ossos e madeiras, tá? Depois, lascas de pedras e marfins. E eles fabricavam, com esses instrumentos, eles fabricavam os machados, facas, tá? Instrumentos pontiagudos que ajudavam eles na caça e na pesca, certo? Bom, nesse período, uma descoberta muito importante foi o fogo. Isso mesmo. Eles diziam que o fogo passou a ser controlado, né? Dizem que o fogo passou a ser controlado pela humanidade há 500 anos, tá? Na África Oriental. Com o controle do fogo, os grupos eles passaram a se aquecer do frio, né? Então, com o fogo eles se aqueciam do frio, eles cozinhavam os alimentos e se defendiam dos animais ferozes. E também o fogo ele servia para quê? Para iluminar a noite, tá? Por volta de 30.000 anos antes de Cristo, o Homo sapiens aperfeiçoou-se a técnica da caça, tá? E da pesca. Ele inventou o arco e a flecha e criou a arte da pintura, tá? Como que é chamada essa arte? A arte rupestre, certo? Bom, em torno de 18.000 anos antes de Cristo, a Terra ela começou a passar por transformações climáticas e geológicas. Bom, essas transformações que duraram milhares de anos, elas mudaram grandemente a vida animal e vegetal, tá? Alterando as relações do homem com a natureza, certo? Bom, diante disso, o homem ele entrou num período chamado Neolítico, tá? Diante dessa transformação, o homem entrou nesse período Neolítico. O que compreende o período Neolítico? Bom, no período Neolítico, em decorrência dessas transformações climáticas que
alteravam, né, a natureza, a vegetação, eles tinham dificuldades em se instalar nos locais. Então, eles aumentaram, na verdade, aumentou, né, as dificuldades de caça e eles começaram a se instalar nas margens dos rios, tá? E o que contribuía para quê? Para o desenvolvimento da agricultura. Por quê? Se instalando ali nas margens dos rios, eles podiam começar a plantar, certo? Então, neste período, os primatas eles passaram a domesticar os animais, a criar o gado e começou a surgir os primeiros aglomerados populacionais, tá? Eles começaram a perceber que a pedra, depois de lascada, se eles esfregassem ela no chão ou na areia, ela se tornava uma pedra polida, tá? Eles passaram a desenvolver a arte da cerâmica, tá? E essas cerâmicas, elas seriam potes, né, que serviam como locais para guardar o que eles produziam da agricultura, tá? Da agrícola, certo? Apareceram também os primeiros trabalhos em metais, tá? Que era um pouco duro, né? Como o cobre e o ouro. Também começaram as viagens de terra e por mar. Essa fase final, que é do período do Neolítico, ela é caracterizada pela separação do sistema da comunidade primitiva e pelas origens das sociedades organizadas em estados, tá? E divididas em diferentes camadas sociais. Então, foi um sistema primitivo que teve, né, o sistema primitivo, e aí essas origens elas foram se organizando e começaram a se dividir em diferentes camadas sociais, certo? Aí entra a Idade dos Metais, tá? A Idade dos Metais é a última fase da pré-história, certo? Que vai de 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita pelos sumérios, tá? Em 4.000 anos antes de Cristo. Bom, recebeu o nome de Idade dos Metais por quê? Porque o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos, tá? Diferente dos períodos anteriores, o desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição na Idade dos Metais, que proporcionaram o quê? Uma enorme conquista tecnológica para a humanidade, tá? E aí eles começaram a se separar e se pararam para pensar na Idade dos Metais, ela não substituiu por completo os instrumentos que eram feitos lá na Idade da Pedra, tá? A pedra e a madeira. Então, não foi porque entrou a Idade dos Metais que os materiais foram todos substituídos por completo. Não, tá bom? Bom, a principal característica desse período foi, sem dúvida, o desenvolvimento da metalurgia, que começou a mudar consideravelmente a vida em sociedade, tá? Afinal, com os metais, os instrumentos, eles possuíam rigidez, tá? A vida útil, ou seja, eles demoravam para se deteriorar, para acabar, onde eles podiam moldar e atingir algumas formas que antes da pedra não conseguiam produzir, tá? Então eles começaram a moldar esses metais. As ferramentas de pesca e de caça também começaram a evoluir. Bom, tornando-se assim a vida mais fácil para o homem pré-histórico, certo? Isso permitiu, portanto, a melhoria da vida dos cidadãos e, consequentemente, o desenvolvimento do comércio. O comércio foi começando a se expandir, tá? Então, com o final da Idade dos Metais, surgiram as primeiras cidades, tá? E as novas relações sociais começaram a se estabelecer, tá? Então,
esse foi o nosso resumo. Então, dê uma olhadinha no livro de vocês, pode olhar o livro de vocês, pode consultar essa videoaula que eu estou fazendo para vocês, para responder o questionário, que está super tranquilo, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.